Lembra do verbo que a gente estudou na aula passada? Sein, ser ou estar em português, o verbo mais importante de todo o idioma? Hoje eu vou te apresentar haben, ter em português. O haben tá ali coladinho junto com o sein, e esses dois são os verbos principais que formam a base do idioma. Então, vem para a aula que hoje a gente vai ter um monte de exemplos, vários exercícios e muito vocabulário novo para a gente estudar junto. Bora? Olá, tudo bem? Como você está hoje? Tá aprendendo bastante holandês? Já assistiu todos os vídeos anteriores? Não tá assistindo em ordem? Ai, né? Assistir em ordem é fundamental pra gente entender passo a passo e não atropelar as coisas, ou chegar lá na frente e olhar pra trás e ver aquele monte de buracos no nosso caminho, né? Então, se esse aqui é o teu primeiro vídeo, ou tá assistindo tudo fora de ordem, faz uma forcinha aí, tenta assistir eles na ordem, bota lá no 2.0, acelera esse negócio aí e vambora. Então, sem enrolar, vamos pra aula. Hoje a gente vai falar do verbo hebben. Hebben é... Ixi, quase derrubei minha água. Hebben é o verbo ter em holandês. Eu tô chamando ele de o segundo verbo mais falado no idioma, e daí amanhã eu vou vir com o terceiro e depois o quarto. Não, é claro que não, né? Eu tô botando ele aqui porque o verbo hebben, ele é extremamente importante. Zijn não tem como, zijn é o principal, mas o haben tá exatamente ao lado dele. Esses dois juntos aqui, conforme você vai estudando, você vai perceber isso mais e mais e mais. Eles são inclusive verbos auxiliares para falar de passado, mas a gente fala isso mais depois, tá? Então, fica tranquilo, eu não vou trazer o terceiro verbo mais falado, o quarto mais. Só que esse verbo, assim como o zijn, ele merece uma atenção especial. Então, hoje a gente vai estudar o verbo haben. Bora! Como você já sabe, todas as aulas a gente aborda uma quantidade de palavras novas. Se você já conhece todas as palavras, só dá uma reforçada. Se você não conhece, vem comigo, aprende elas, porque durante a aula eu uso elas de exemplos para as coisas que eu trago aqui. Então, você vê as palavras aqui e na aula a gente reforça elas. Olha só que maravilha, né? Você nem precisa gastar muito tempo estudando depois. Estas são as palavras que a gente estudou na aula passada. O que é o buurman e o buurvrouw? Buurman é o vizinho, buurvrouw é a vizinha, e o buren é o vizinhos, os vizinhos. Qual é a diferença do docente e do leraar, que a gente viu em outros dias? Docente é para pessoas mais adultas, né? Um professor mais para adultos, universidade. Leraar geralmente é um pouco mais para adolescentes e por aí. O que é laat? E o que é op tijd? Op tijd é estar a tempo. É quando você está a tempo para um compromisso, por exemplo. E o laat é atrasado. E o que é o slim? Slim, isso daqui é usado como um elogio. Você fala uma coisa que você parece inteligente, as pessoas vão te dizer assim, slim, inteligente. Agora, as palavras importantes para a aula de hoje. Vamos lá, bate o olho aí. Já conhece todas elas? Não conhece? Tem alguma aqui que não conhece? Eu vou passar uma a uma, vou falar em voz alta para você pegar a pronúncia, vou botar a tradução aqui, e se tiver alguma que a tradução é um pouquinho mais complicada, eu explico melhor. Então vamos lá, uma a uma. Primeira, werkwoord. Werkwoord. Essa é uma palavra composta. Eu tenho aqui o werk, que é trabalho, woord, que é palavra. Então, werkwoord é verbo. Interessante, né? É a palavra que faz o trabalho, verbo. Huiswerk. Huiswerk é o homework, lição de casa, trabalho de casa. Leuk. Leuk. Essa palavra é muito usada no holandês, é muito falada. Isso daqui geralmente significa legal. Porém, isso é usado em vários contextos. Uma situação pode ser leuk, uma pessoa pode ser leuk, alguma coisa pode ser leuk. Cursos. Cursos é curso. Por exemplo, este curso de holandês é um cursus. Lees. Lees é uma aula. Então, o que a gente está tendo hoje aqui é uma lees. Plezier. Plezier. Isso daqui, se você traduzir direto para o português, vai ser prazer ou satisfação. Mas eu acho essa tradução meio torta, meio errada, porque plezier em holandês, por exemplo, em inglês, por exemplo, é fun. Por exemplo, have fun. Então, é o ter diversão, mas não é diversão. É uma situação que você gosta de estar lá. Então, por exemplo, nós, hoje aqui nessa aula, nós estamos tendo plezier. Book. O que é o book? Livro. Pain. Pain é dor. Dorst. O que é dorst? Dorst é sede. Então, já aproveitar e beber uma água. Hunger. Hunger. Fome. Vraag. Vraag. Lembra do V com som de F? Vraag. É uma pergunta. Pen. Caneta. Zon.
zoon, filho. Cuida para não falar zon, porque zon é sol. Zoon, filho. Filho no caso de filho masculino, tá? Menino. House. Essa você já sabe que a gente já martelou várias vezes. Casa. House, casa. Huiswerk, lição de casa. Kind. Kind, a gente já viu como criança. Porém, kind também pode ser usado como filho. Se eu quero dizer que eu tenho um filho, eu vou dizer que eu tenho um kind. Mas pensa assim, ó, é neutro. Não estou falando menino ou menina. Se eu quero dizer, por exemplo, um filho masculino, é zon. Hond. Hond é cachorro. Stress. É a mesma coisa do português ou inglês. Só tem que dar uma reforçadinha no R aqui. Stress, stress. Feeds, bicicleta. E auto é o carro. E eu quero lançar para você um desafio extremamente interessante. Olha só, quantas palavras que a gente tem aqui? Mais ou menos umas 20, 25 palavras. Mais o verbo que a gente vai aprender hoje. Quantas palavras você acha que você já aprendeu? Se você está ali comigo mesmo estudando, a gente começou a ver palavras novas lá nos pronomes, depois no u versus e, yay, depois no verbo zen, e agora a gente está no quarto vídeo e todo o vídeo vai ser assim. Deixa eu te mostrar um negócio interessante. Isso daqui é a quantidade de palavras que a gente está aprendendo em todas as aulas. Então, a gente aprendeu na primeira aula 24, nós tínhamos no total 24. Depois aprendemos 18, temos um total de 42. Na aula passada a gente aprendeu mais 25 palavras, olha só quantas palavras. 67. E aí, 23 palavras hoje, então num total de 90. Nós já temos 90 palavras no nosso vocabulário em holandês. Que coisa mais incrível, né? Mas e aí o desafio? O que eu quero propor para você? 1.500 palavras dominadas no nosso curso. Tá junto comigo? Vamos aprender essas 1.500 palavras? Lembra lá que eu botei mais ou menos para o nível A1, é ali entre 1.000 e 2.000 palavras? Eu sei que decorar palavra não faz ninguém fluente, mas você precisa aprender palavrinhas, por exemplo, o que é dorst, o que é look, o que é book, o que é lace, o que é hunger. E as regras eu te ensino, te dou um monte de exemplo e você só bota em prática. Então, vamos junto, 1.500 palavras até o final do curso? Bora? Show, vamos lá. Hebben, o que é o werkwoord hebben? O que é o verbo hebben? Hebben em português é fácil. Ter, acabou, podemos ir para casa. É claro que não, né? Vamos estudar esse bichinho aqui. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um canal no YouTube e você está aqui assistindo esse canal. Inclusive, se não está inscrito, tá vacilando demais. Se inscreve ali que você só me ajuda. Ik heb een YouTube kanaal. Jij hebt een leuke cursus. Jij hebt een leuke cursus. Eu tenho um canal, você tem um curso, ó. Supimpa. Essa revelou minha idade, né? Jij hebt een leuke cursus. En wij, ik en jij. Wij hebben plezier. Olha só que interessante. Wij hebben plezier. Nós temos fun, nós temos... o que nós temos? Nós temos aqui uma situação muito agradável que nós dois estamos aprendendo demais, né? Vamos ver um pouco mais esse verbo aqui? Olha só. Quando que você usa o verbo hebben? Não é... vou traduzir. Eu tenho 26 anos. Ik heb 26 anos. Errou. Não funciona assim no holandês. O holandês ele é um pouquinho diferente. Você vai usar o hebben quando você quer dizer que você tem algo fisicamente. Eu tenho uma caneca muito bonita. Eu tenho um auto. O que é um auto? Um automóvel, um carro. Eu tenho um book. Eu tenho um brewer. Então, ik heb een auto. Ik heb een book. Ik heb een brewer. São coisas que você consegue fisicamente ver, tocar, certo? Mas no holandês você também usa o hebben para uma sensação, algo que você está sentindo. Então, por exemplo, ik heb pijn. Estou com dor. Tá vendo? Eu falei eu estou com dor. Estou seria zijn, mas você não vai falar ik ben pijn. No holandês você usa heb para descrever sensações. Então, ik heb pijn. Ik heb dorst. Ik heb plezier. Ik heb hoofdpijn. Eu tenho dor de cabeça. No português a gente pode falar eu estou com dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça. Eu tenho fica um pouco mais estranho, né? Mas no holandês essas coisas você sempre usa ter. Lembra disso, é extremamente importante. Agora vamos ver a conjugação do verbo hebben. Para recapitular, aqui é o verbo zijn que a gente estudou na aula passada. Então, ik ben, je bent, u bent, hij is, zij is, het is. E
wij, jullie, zij, zijn, certo? A gente tem esse grupo que é o singular, esse grupo que é o plural. Vamos agora ver o hebben. Primeiro, o grupo do singular. Ik heb, como você já viu lá no começo. Ik heb een YouTube-kanaal. Jij hebt. Jij hebt. U pode ser hebt, porém também pode ser heeft. Hij e zij, ambos são heeft. Então, olha só, o U pode ser hebt, igual o je, ou pode ser heeft, igual o hij e o zij. E o het? O het, ele não funciona mais para os verbos que a gente vai ver. O het, ele só funciona para o verbo zijn. Então, a partir de hoje, a gente tira ele da nossa lista. Você vai ver ainda o het muito, porque ele é um artigo, só que para verbos eu não vou mais falar assim, het, heeft and book. Isso não existe, tá? E para as pessoas do plural, como é que você acha que fica? Se você tá ligado, já deve ter sacado o que vai acontecer aqui, né? Lembra no zen? Olha só, como é que fica? Zen, todas as pessoas do plural, o verbo fica no infinitivo, certo? Então aqui, o que vai acontecer? Como é que vai ser wij, jullie, zij? Hebben. Exatamente, exatamente. Então, não é difícil, né? Ik heb, jij hebt, u hebt ou heeft, hij en zij heeft, wij, jullie, zij hebben. Vamos ver agora um exemplo para cada um desses carinhas aqui? Então vamos lá. Ik heb een vraag. Ik heb een vraag. Eu tenho uma pergunta, olha só, uma frase muito importante para você decorar. Docent, ik heb een vraag. Jij hebt een pen. Jij hebt een pen. U hebt ou u heeft een zoon, filho. Hij heeft een auto. Auto, você já sabe o que é carro. Zij heeft een huis. Olha só as prioridades, né? O cara foi lá e gastou dinheiro com o carro. A mulher foi lá e comprou uma casa. Pensando lá na frente. Wij hebben een kat. Jullie hebben een kind. En zij hebben een hond. Fácil? Difícil? A mesma coisa que eu falei no Zen. Você precisa decorar essas conjugações aqui. Não tem jeito, tá? Você precisa escrever ali até sair automático. E agora, bota a tua faixa que já sabe que a gente aqui pratica muito, né? Vamos ver alguns exemplos aqui? Eu tenho um carro. Essa tá fácil, né? Como é que você vai falar? Ik, tenho, heb, um carro. Esse talvez você não aprendeu ainda, mas é en. Toda vida que você quer falar algo como é en. Eu já passei vários exemplos aqui, ó. Ik heb een vraag. Ik heb een pen. Een zoon. Een auto. Een huis. Então vamos lá. Ik heb een auto. Tá fácil demais, né? Próxima. Paulo e Ana têm um gato. Eles têm um gato. Então, ambos têm um gato. Como é que fica isso? Eu vou falar Paulo e Ana hebben een kat. Ou zij hebben een kat. Próxima. Haha, quero ver essa daqui. Essa daqui já é uma misturinha. E olha só. Hans está em casa. Ele tem um cão. E eles estão com sede. Né? Acontece, né? Os dois estão com sede. Então, vamos lá. Hans, vamos fazer por parte. Hans está em casa. Como é que fica essa? Hans haben, heeft, his, não, é zijn. Aqui vai ser zijn. Hans is thuis. Lembra do thuis? Não é house, é thuis. Thuis. Hans is thuis. Ele tem um cão. E aí, como é que fica? Hij, ou seja, Hans é ele. Hij heeft een hond. Hij heeft een hond. E agora, eles estão com sede. Lembra que eu falei que hebben você usa para sensações? Então, como é que fica? Como é que a sede é? Dorst. Exato. Então, eles é zij. Como é que é o verbo hebben? Hebben. Exato. Zij hebben dorst. Então, vamos rapidinho. Hans is thuis. Hij heeft een hond. Zij hebben dorst. Fácil, né? Lembra lá no vídeo de pronomes, onde que eu expliquei lá uma curiosidade sobre de onde que vem o Ele vem lá da época lá da Vossa Majestade, Vossa Realeza, Grandeza. Então, é porque nesse contexto, ele é uma terceira pessoa do singular, assim como ele, ela e Vossa Majestade. Entende? É como se eu dissesse assim,
Estou aqui em nome de Vossa Majestade. Tá vendo esse U? Ele seria uma terceira pessoa do singular, junto com o rei e o zei. Por isso que ele vem do passado como heeft. Mas, hoje em dia, U é frequentemente usado como segunda pessoa do singular, por causa desse desuso, dessa formalidade que tem acontecido cada vez mais. Então, ele pulou lá para o bloco do yay e automaticamente seria um hebt. Então, não mais U heeft. Mas é uma coisa assim, né? Fica os dois ali, então você usa um, você usa outro. Uma forma não é melhor do que a outra. Embora algumas pessoas achem U heeft um pouco mais formal do que U hebt. É claro, devido a esse histórico, né, de um respeito maior. Por outro lado, U hebt parece estar ganhando espaço ultimamente. Naturalmente, porque essa questão da formalidade, ela cada vez mais está caindo em desuso. De qualquer forma, ambos funcionam, porém, seja consistente e sempre use U hebt ou U heeft. O que isso significa? Se você está falando com alguém e você tem duas situações na frase onde você precisa falar U hebt, U heeft, não vai falar uma no começo e depois muda lá na frente. Consistente, mantenha um dos dois, escolhe um e vai. O que funciona melhor no seu cérebro, bota esse como padrão, segue o baile. Agora deixa eu te mostrar um negócio aqui para dar uma ajuda, tá? Porque eu sei que no começo isso me embaralhava demais, eu tentar lembrar de conjugação, e você tem que lembrar, tá? Você precisa lembrar o que é hey, is. Não é hey, haben, hey, zei, tem que lembrar todos eles. Mas olha só, analisa comigo esses dois verbos aqui, ó, esses Werkwoorden. O verbo zijn e o verbo haben. O que você consegue ver aqui como um padrão? Consegue achar um padrão pra gente aqui, ó? Vou te mostrar um padrão. Olha só, a gente tem que no plural o verbo sempre fica no infinitivo, certo? O hey e o zei, eles sempre têm a mesma conjugação, tanto pro zijn quanto pro haben. O yay, se você olhar, ele é bent, então ó, ele tem um T aqui, e ele tem um T aqui, aqui no ik não tem o T. E o U, no Zen funciona de um jeito, no Haben ele funciona de outro. Mas, se você olhar, a gente pode fazer isso aqui, ó. Porque, né, eu posso escolher a minha forma de falar o U. Então, eu quero fazer um acordo aqui com você. A partir de hoje, o nosso U, minha câmera está perdendo foco. A partir de hoje, o nosso U vai ser hebt e não heeft. A gente vai adotar o hebt como padrão. Então, yay e U serão a segunda pessoa do singular pra gente. Câmera, volta. Yay e U serão a segunda pessoa do singular. E eles vão ser sempre hebt e bent. E esse vai ser o nosso acordo, certo? Eu e você. Vamos seguir com esse acordo aqui, ó. Pra facilitar a nossa vida. Não vamos chamar de heeft, às vezes de hebt. Não, a partir de hoje, tô aqui. Todo brasileiro vai falar hebt, ok? Vamos seguir junto? Por quê? Porque fica muito mais fácil de você decorar. Ao invés de você decorar essa tabela gigante aqui, ó, todas as vezes, pensar assim, o que é U, o que é ye, você vai decorar isso aqui, ó. Ik ben. Jij en u é bent ou hebt. Hij, zij é is ou heeft. E os outros são no infinitivo. Então você precisa decorar, na verdade, 4 conjugações ao invés de 6. E no caso do haben, 7. Vamos fechar nessa? Bora? Agora deixa eu uma aspas gigante aqui, gigante. O que eu preciso reforçar? Se você já está estudando há algum tempo, ou se você está metendo louco aí, se jogando nos livros e lendo e ouvindo e conversando e sei lá mais o que, mas está meio perdidão, olha só. O haben e o zei e o zijn, ambos funcionam como verbos auxiliares quando eu quero falar de passado. O que significa isso? Significa isso aqui, ó. Isso aqui não é coisa pra gente estudar agora, é só pra você saber que existe. No passado, eu posso falar os verbos usando o have e alguns deles o zijn, muito mais o have. Então, por exemplo, se eu quiser falar eu trabalhei ontem, ik heb gewerkt. Isso aqui é o passado do verbo werken, que é trabalhar. Porém, o have, ele está sempre junto. E a mesma coisa acontece com o zijn. Então, hij is gekomen. Ele veio. Isso aqui é assunto pra frente, tá? A gente tá falando do presente agora. Conjugação no presente. Simples. Então, é só para lembrar que esses dois verbos... Lembra que eu falei que eles são realmente a estrutura base do idioma? É porque, além de ele ser um verbo como eu sou, eu estou, eu tenho, ele também funciona como um verbo auxiliar para jogar outros verbos pro passado.
Se você sabe inglês, isso funciona mais ou menos como have em inglês. I have done, I have blá 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 blá, entendeu? Mas no holandês é um pouquinho diferente, mas a gente estuda isso na hora que for a hora certa. E é claro que a gente tem que fazer exercícios, certo? Para reforçar. Então vamos lá, a gente tem aqui uma lista de 16 frases para você fazer praticando o verbo haben. Não tem estrofe de hoje porque é tudo muito facinho, né? Tá fácil demais isso daqui. Olha só, vamos lá. Primeiro bloco aqui, ó. Você tem que usar a conjugação correta do verbo haben. Então, olha só como ficou fácil para a gente olhar a conjugação quando nós fizemos esse agrupamento ali, ó. Have é para ik, hebt é para jij e u, heeft é para zij en hij, exato. E hebben é os últimos 3 lá, que é o wij, jullie, zij. Então, bora lá. Eu vou ler rapidinho, você completa aí. Na descrição do vídeo tem o link, todo vídeo tem isso, tá? Tem o link para você baixar isso daqui, imprimir, pintar, colorir, vender, eu sei lá, faz o que você quiser, tá lá, é seu. Eu vou ler e você completa depois. Hey, and broer. O que é broer? Irmão. Então, ele, um irmão. Jullie, Nederlandse cursos. Nederlandse cursos. O que é? Um curso de holandês. Vocês têm um curso de holandês. 3. Wij, dorst, sede. Lucas, and book. Jij, and Bram, and Zuz. Ó, dica para você. Leia em voz alta tudo isso daqui, ó. Preenche e leia tudo em voz alta depois. Marina en ik, les. O que é les? É lição. Julia en Pedro, stress. Ik, banana en kat. Meneer Hans, en vraag. O que é vraag? Lembra o que é vraag? É pergunta. E a última, wij en afspraak. O que é afspraak? Essa você tem que saber, essa eu não vou repetir aqui. Agora, nesse bloco aqui, você vai usar o pronome correto. Olha só. Ik, jij, hij, zij, wij, jullie, zij. Eu nem coloquei o u aqui porque ele não cai aqui, mas é um pronome, certo? Então, hebben huiswerk. Vocês. Tá aqui o huiswerk. Heeft en fiets. Maria heeft en fiets. Qual é o pronome certo? Anna en Pieter hebben een boek. Qual é o pronome certo? Eu e você. Ik en jij hebben een idee. Ixi, eu não coloquei essa lá no começo, né? Idee é ideia. Essa eu vou colocar depois lá pra gente. Então, idee é ideia. E o último bloco, só pra gente fazer junto, essa eu vou fazer junto com vocês. Ik, en broer. O que é broer? É irmão. Aí você pensa, irmão é ele? Então vai ser ik, não. Isso daqui é ik, eu tenho ik, heb en broer. E a última, Julia. Quem é Julia? Que pronome que é Julia? Julia é zij. Zij heeft honger. Quando eu olho aqui para o heeft, eu já consigo saber que é ou jij ou hij, certo? Poderia ser u, mas a gente está excluindo o u desse cara aqui, porque para nós o u agora vai ser hebt, certo? Então é zij heeft honger. Vamos agora corrigir os exercícios da aula anterior. Você fez? Ah, você não fez? Ah, que vacilo. De novo, vai no vídeo anterior, vai na descrição, tem o link, você consegue baixar o material lá, imprimir e fazer. Ou se não, só pega aqui na tela e pensa assim, ó, ik, taus. Esse daqui era o exercício sobre a aula do verbo zijn. Então vamos fazer uma a uma aqui rapidinho. Ik, lembra que é o verbo zijn, tá? Não vai falar ik heb taus, porque isso não existe, não funciona. Ik ben thuis. Eu estou em casa. En jij, blij. Você é feliz, você está feliz. Então é jij bent blij. En wij. Como é que é wij? Vrienden. Nós somos amigos. Wij zijn vrienden. Het, koud. Está frio. Het, essa tá fácil demais, né? Het is koud. E agora usar o pronome aqui, ó. Então, ben. Qual é o pronome certo para o ben? É Ik ben student. Bent aardig. E aí? Qual que é o pronome para o bent? Aqui pode ser duas coisas. Pode ser jij bent aardig ou u bent aardig. Certo? Escolhe um aí e vai. Is mijn buurvrouw. E aí? E essa daqui? Quem é minha vizinha? Se é minha vizinha, significa que é ela. Então vai ser
zij. Zij is mijn buurvrouw. Ben op tijd. Formal. Aqui tá muito fácil, né? Não precisa nem pensar. Formal vai ser sempre u. U bent op tijd. E essa daqui que é um mix dessas duas, que é só hora de brilhar. Zij, here. Tá vendo? Ó, eu coloquei aqui que é ela e não eles ou elas. Então é is. Zij is here. Ela está aqui. Quem zijn collega's? Zijn collega's, nós. Então é wij. Wij zijn collega's. Hij, moe. Quem que está cansado? Hij is moe. Warm. Está quente. Eu não posso fazer a frase simplesmente como is warm. Então é het. Het is warm. E essas daqui que eu já tinha feito junto com vocês. U bent. Mijn leraar. Jullie zijn op school. Quem que zijn moe? Vocês é jullie. Jullie zijn moe. Is mijn broer. Quem que é mijn broer? Só pode ser ele, certo? Porque broer é irmão. Então, hij is mijn broer. Agora, se você quer brilhar de verdade nesse idioma, pausa, leia tudo em voz alta. Ik ben thuis, jij bent blij, wij zijn vrienden, het is koud, het is warm, hij is moe, zij is... Leia tudo em voz alta, leia e se tá travando, leia novamente até isso daqui sair fácil. Cada vez que você repete, o seu cérebro se acostuma um pouquinho mais. E lá no futuro isso sai assim, ó. E é isso aí. Acabamos de falar do verbo haben, um dos verbos mais importantes do idioma junto com o zijn, e você já está preparado para voar nesse idioma, porque você já sabe os dois verbos principais. E não se preocupa que não vai, o futuro não vai ser assim, verbo por verbo por verbo, não. Você já viu os dois que são aqueles mais principais mesmo. Daqui pra frente, quando a gente falar de verbo, eu vou começar a botar em grupos, porque você já começou a se acostumar como as coisas funcionam. E é isso, não tenho mais nada para falar. Não se esqueça de checar o link aqui na descrição. Tem um monte de link ali, tem os exercícios, tem o canal do WhatsApp, onde eu sempre posto os vídeos lá quando tem vídeo novo, tem a página no Instagram, que também sai as mesmas coisas. E é isso aí, um abraço, um beijo no coração, acredita no processo que só vai acontecer, só vai. Até mais, um abraço.